Como mais. vai filmar, eu vou tentar não olhar pra cá, porque na filmagem fica feio. Pode olhar. Pode olhar, né? pode. Pode tudo, olhar, né? Isso aqui é bom. Transgredir regras é a melhor coisa que tem. Os nossos pés descem raízes da terra, ao centro da terra. Fecha seus olhos. Imagina que dos seus pés descem raízes ao centro da terra. A terra mãe, Gaia, Reia, Pachamama, Deméter, Madre Terra, Onilê, Odudua, Nanaburuqueubá. Somos constantemente nutridos por essa mãe que nos ama incondicionalmente, que nos acolhe, que nos dá a vida, nossa origem e nosso destino. Sua força sobe pelos nossos pés, pelas pernas, acorda a serpente Kundalini no seu chakra básico, sobe o sexual, umbilical, passa pelo plexo solar, ilumina toda a sua coluna, endireita ela, assuma uma posição de nobreza, de retidão, acima da sua cabeça, como uma bola de luz que se eleva ao alto do Altíssimo. Você sobe, tua mente sobe ao céu, as estrelas, a lua, as nuvens, passa por várias realidades claras e escuras, claras e escuras, claras e escuras, entra numa realidade dourada, passa por uma realidade toda colorida, e estamos diante de uma luz do poder maior, do Criador, Criadora de tudo o que é, Olorum, Zambi, Tupã, Yahvé, Adonai. Comandamos amor incondicional a todos nós aqui nesse momento e a todos aqueles que de alguma maneira são tocados pelo nosso pensamento, pela nossa memória, pelo nosso amor, a nossa família, a toda a nossa ancestralidade, a todos que vieram antes de nós. Aqui nós pedimos a bênção a todos os nossos ancestrais que deram a vida para a gente estar aqui hoje. Que nossos pais e mães orixás, Eipababá, Oxalá, Aieiu, Mamãe Oxum, Okearu, meu pai Oxós, Caô, Cabecilha, Xangô, Patacori, Ogum, Patacori, Ogum, Patacori, Ogum, Atotu, Baluaê, Odoce, Iemanjá, olha o tempo, minha mãe, Logunã, Iroko, Arrubobu, Xumaré, Akiru, Baê, Caliê, Oroiná, Igunitá, Eparrei, Anção, Iá, Salu Bananã, Salu Bananã, Salu Bananã, Atotumu, Laruixu, 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 Laruê Pombagira, Laruê Pombagira, Laruê Pombagira. Estendam o vosso manto de luz sobre nós, nos envolve vosso poder, se manifestem por meio de nossos corações, de nossas palavras, de nossa mente, olha por nossos olhos, fala por nossa boca, se movimenta no mundo com a nossa carne, no nosso corpo, dança na minha cabeça, vibra na minha alma, ilumina o meu semblante, colore o meu mundo com o vosso poder, com os vossos encantos, encanta o meu mundo, a minha realidade, aonde eu assento, sou rei na minha vida, no meu mundo. Somos reis e rainhas, cada um de nós na nossa realidade. Que os orixás nos abençoem e nos cubram de glória, de bênção, de leveza para a nossa vida, tranquilidade e muita prosperidade. Nos cubram com o vosso sagrado manto de luz e que aonde o nosso pensamento for, o vosso poder possa alcançar, iluminar, abençoar, curar, encaminhar, cortar, desatar, desamarrar, quebrar, conscientizar. Que o vosso poder se instale na nossa centelha original e irradie em nós e a partir de nós para tudo e todos na nossa vida. Pedimos a vossa bênção, o vosso amparo, o vosso axé. Que nosso anjo da guarda nos proteja, que nosso eu superior nos inspire, que Ori dê caminho, Orirerê, 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 que dê bom caminho para todos nós. Nos envolva o vosso poder. Que nossos guias, mestres e mentores possam estar sempre velando essa encarnação que não passa de um sonho. Que a gente possa despertar em meio ao sonho, tomar consciência da vida, aqui, agora e sempre, que assim seja. Assim se faz. Hoje eu tenho o prazer de receber a mãe Flávia Pinto, que é
uma das maiores lideranças hoje da Umbanda, enquanto também tradição de matriz afro-indígena brasileira, que há décadas atua como médium de incorporação, dirigente, responsável por um templo de Umbanda. E a mãe Flávia Pinto, que faz um trabalho no presídio com as mulheres, autora de cinco livros? Quatro livros, já deve estar saindo o quinto aí. Autora de 4 livros maravilhosos, uma representação feminina linda, 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 no seu poder, na sua força, no seu sagrado e na sua verdade que ela transmite pra gente. Então, é uma honra lhe receber. Axé. Obrigada. Salve sua força. Muita gratidão. Aueto, né? Uma saudação sul-africana das terras de Mandiba. E que Mandela foi um ancestral que passou aqui agora na linha do tempo, ele mesmo, um grande lutador de causas pacificadoras, ele mesmo nos abençoe. Licença ao Sultão, licença Maria Preta, licença Seu Pena Branca, licença aos donos dessa casa, licença aos ancestrais de todos e todas vocês, licença a quem está nos ouvindo agora, e que Exu, Balaroye, Exu, Mojo, Balaroye, nos alafie a boa comunicação, para que a palavra que saia da nossa boca seja bem compreendida como alimento para as cabeças que vão nos ouvir, né? Porque a palavra que sai, ela é um adubo energético quando ela é bem direcionada e potencializada. Quero agradecer a generosidade da sua alma, a sua existência. Eu te amo. Te amo. Eu também te amo. E você é uma pessoa de uma generosidade maravilhosa. E abrir o teu espaço, o teu canto, nesse momento que você está vivendo, desse sonho, é muito importante para mim, porque isso aqui é teu útero. E eu sei que eu estou dentro do útero do Cumino. Então, e eu sei o quanto o útero é sagrado, né? E as pessoas que estão aqui são pessoas que têm afeto e respeito por você. E nós, sacerdotes, precisamos de muito afeto e muito respeito. Porque o que sustenta uma árvore não é o tronco que todo mundo vê. São as raízes invisíveis e ocultas. E também os galhos que permitem que ela se mantenha de pé, né? Então, vocês são parte desse tronco, dessa raiz, né? E eu fico feliz por estar aqui. São Paulo, eu sou uma carioca meio fajuta, né? Que eu adoro São Paulo, né? Eu não sou uma carioca muito firme, né? Eu tenho essa fraqueza de gostar de São Paulo. Adoro o Rio. Porque eu passava a infância aqui no Ipiranga, né? Na casa dos meus padrinhos. Então, eu adoro esse rolê aqui em Sampa, super curto aqui. E muito bom estar aqui com você. Obrigada. Tem muito terreiro em São Paulo, né? Muito. Vim de uma macumba agora. Tem muito terreiro. De onde você vê? Pô, vim do Teleg. E acabei de falar com o seu Caveira na cabeça de uma médium de 80 e poucos anos. Eu tive esse privilégio. Adorei. Nossa, assim, eu vim com essa bênção dessa matriarca pra cá, né? O Teleg, eles são fofos, assim, e não pude ficar lá até o final, mas fui abraçada e abracei o seu Caveira e foi muito lindo. E a filha dela, Edivânia, que está tocando lá, né, com a Dona Dama da Noite. E aí eu passei por essa curimba antes de chegar nessa outra curimba aqui. Minha irmã, antes da gente entrar no assunto do livro, você poderia falar um pouquinho da sua caminhada, do seu terreiro, e se puder também falar um pouquinho desse trabalho no presídio, um pouquinho de você, da sua história, Tá bom. por favor. Bom, eu sou mãe Flávia Pinto, hoje, né? Matriarca da Casa do Perdão, terreiro de Umbanda, um terreiro que hoje se percebe uma comunidade afro-indígena. Não nasceu com essa compreensão, eu acho que é importante a gente localizar isso. Mas sou, antes de tudo, uma mulher preta, favelada, sambista, funkeira, desbocada, briguenta, namoradeira. Sou uma filha de Oiá, tenho o privilégio de ter tido 2 iás que me construíram espiritualmente, não na linha da Umbanda, na linha do Candomblé, a quem eu devo reverenciar.
Mãe Beata de Iemanjá, sua bênção, minha mãe. E atualmente, depois que ela retornou a Orum, pelas mãos de mãe Márcia de Obaloaê, bênção, minha mãe. E também tive o privilégio de ter as mãos de Yaxangô Ureulá Kunlé na minha iniciação na Nigéria, né, para Oiá e para as Iás. Sou uma mulher que a Umbanda me chamou aos 22 anos para o sacerdócio, já para a prática mediúnica, mas sempre fui criada dentro de terreiro, assim, indo e vindo, com aquele preconceito, né? Ficou doente, vai lá na Preta Velha, que a Cambinda resolve o problema dela. Né? Ela tem as 5 cirurgias que eu te falei, teu lábio leoporino, né? Aí levava lá, a Preta Velha resolveu meu problema, volta para casa, vamos para missa no domingo. E aí foi esse rolê a vida inteira, né? Vó Cambinda, Vó Cambinda. Eu amo Cambinda. E assim, eu sempre gosto de dizer, Comino, como você ressaltou aqui ao falar de mim, Mãe Flávia é médium de incorporação de Umbanda, que tem esse tabu todo, né, da incorporação, e a gente que estuda, eu tive o privilégio de falar em um dos teus livros sobre esse assunto, um livro maravilhoso que você me mandou. Eu estava doente, eu li aquele livro todinho, devorei ele e sentei para escrever o texto. Falei, meu Deus, mas como eu estava doente, como é que o livro cura, né? E como falar de incorporação, a gente que sofre muita incompreensão sobre a incorporação. Quando eu falo de Vó Cambinda, eu falo de Mãe Helena, uma senhora que hoje já retornou ao Orum, mas que eu sempre digo o seguinte: se não fosse a dedicação da Mãe Helena, eu não conheceria a Vó Cambinda. E ela não teria plantado no meu coração a semente da fé. E essa semente foi importantíssima, que ela e seu Tranca-Rua, na casa dela também, plantaram no meu coração. E a Cabocla Jurema, essas 3 entidades. Porque quando minha mãe foi assassinada, né, aos 10 anos de idade, eu sou vítima de um feminicídio, e fiquei com o corpo dela, assassinada pelo meu padrasto, 3 dias, aquela semente da fé que velha Cambinda plantou, através de uma médium que se dedicou a ela a vida inteira, fez o efeito, porque eu não morri e estou vivo aqui para cumprir destino e cumprir missão, cumprir legado de ancestralidade. Então, eu via, né, na porta da minha casa um caboclo e um Zé Pilintra. Eles ficavam o tempo todo de costa para mim. Minha mãe estava morta, eu não entendia que ela estava morta, né? Eu tinha 10 anos e meu irmão 3. E aí, quando eu via o seu boiadeiro e o seu Zé, um de cada lado do muro, eles não olhavam para mim. Eu, como criança, falava, eles não vão falar comigo. Aí eles só faziam assim. Depois eu entendi, né? Quando a gente vai estudar Exu, eles estavam me guardando. Então, as costas, para mim, era a proteção. Né? E até hoje isso reverbera. Passado 37 anos, isso reverbera na minha cabeça. E ali, quando eu entendi todo o processo, eu falei, eu vou morrer na Umbanda. Eu vou morrer me dedicando a essa religiosidade. Mas aí, volto a dizer, né? Só foi possível porque teve um médium que aceitou a sua missão e cumpriu. Se Mãe Helena não cumpre a missão dela, eu não estaria aqui hoje cumprindo a minha, né? Ou teria tido mais dificuldade de cumprir. E passado isso, né, criada dentro de favela, você vai ter uma relação com a espiritualidade de Umbanda muito complexa nos últimos 30 anos, né, quando vem esse crescimento dessa onda neopentecostal com uma carga de ódio, de muito preconceito, de muita intolerância religiosa, e hoje a gente entende que é racismo religioso, e aí a gente já começa a enveredar para o tema do livro, né? Tive muita dificuldade de me aceitar um bandista, de me aceitar uma mulher que incorpora, de me aceitar incorporando um malandro que me deixa toda masculina e tal. E tudo isso para mim foi muito difícil, porque era aquela famíliazinha fingindo que era católica, né? Fingindo que era católica, ia pra missa, faz primeira comunhão, faz isso, faz aquilo. Mas na hora do bicho pegar, era Preta Velha, era seu Tranca-Rua e Dona Jurema que resolvia. Eu vovô Pedro também. E vou ao sacerdócio aos 22 anos e o terreiro nasce dentro de um contexto de favela. Dentro de um contexto de favela. Então as pessoas batiam na porta do terreiro para pedir um copo de açúcar, um copo de arroz. Não era 1 quilo, era um copo. Um copo de leite, que a criança está sem mamar, sem leite há 2 dias. E eu falei, gente, o que é isso? Por que essas pessoas estão vindo aqui me pedir essas coisas? Aí eu fui entender que eu me tornei aos 22 anos liderança religiosa, autoridade religiosa. E aí eu falei, então eu estou nesse lugar e o que eu tenho que fazer com isso agora, então? E aí a pombogira descia, atendia os outros e falava, pega o dinheiro na bolsa dela e dá porque essa pessoa está sem nada para comer. Aí eu ficava sem dinheiro. Quando eu desvirava, eu falei, meu Deus, cadê o dinheiro? Dona Mulambo mandou da pessoa. Como assim que ela fez isso? E aí eu falei, velho, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Como é que é isso? Mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Só sabia que eu dava a comida e tal.
Até que 2 filhas de santo minha vão à igreja pedir o cheque cidadão. É uma política do Rio de Janeiro, que é hoje o que a gente conhece como... Como é que é o nome da... Bolsa Família, né? E era um dinheiro que o governo repassava através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para famílias cadastradas. Porém, foi naquele período, Comino, de uma governança total evangélica no Rio de Janeiro, total. Então, só as igrejas repassavam. E aí minhas 2 filhas foram pedir, 2 mulheres pobres, pretas, faveladas, mãe de um monte de filho, que é a realidade da favela, essa é a realidade do lugar de onde eu venho. E a pessoa que atendeu elas na igreja olhou o fio de conta, assim, por dentro da blusa, e falou assim: ah, minha irmã, você quer o cheque, né? Ah, tá. Aham. Então você vem na terça-feira aqui que eu vou ver se eu consigo para você o cheque. Quer dizer, ele não olhou as certidões de nascimento, uma com 2 filhos, a outra com 3. Ele não olhou isso, ele olhou a guia. E ali ele estava dizendo: vem aqui no culto na terça-feira pra gente ver se a gente vai dar a cesta para você. E aí elas voltaram, né? No dendê, virada no dendê, muito estressada. Não sei o que, a gente nem sabia falar que era intolerância religiosa. Isso não tinha esse nome. Não tinha esse nome. E aí elas deram um ataque e eu quieta. E eu sou uma mulher extremamente esquentada, mas eu fiquei quieta. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Eu falei: peraí, ele está errado, elas estão erradas ou eu estou errada? Não, eu estou errada. Porque se elas são do meu terreiro de macumba, elas não têm que pedir ajuda na igreja. Eu tenho que trazer essa ajuda para dentro do meu terreiro. Eu não tenho que mandar elas lá. E elas têm que ter isso aqui. Aí é onde eu me torno a mãe Flávia ativista política. Então eu vou enveredar num caminho de conhecimento das políticas sociais e assistenciais e direitos humanos, e vou trazer para a Umbanda, né, ocupar espaços que a Umbanda nunca tinha ocupado. Então, fui membro do Conselho da Criança e do Adolescente, membro, a Umbanda, com assento, do Conselho Fiscalizador do Sistema Penitenciário, fui membro do Conselho de Assistência Social e Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos, da Coordenadoria de Liberdade Religiosa da Presidência da República, criei a primeira pesquisa no país sobre casos de intolerância religiosa, o que me levou ao recebimento do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, entregue pela presidenta eleita Dilma, em 2011. E a partir dessa pesquisa, que a gente conseguiu provar na academia, né, que havia intolerância religiosa, a gente consegue verba no mesmo Ministério da Igualdade Racial, que havia sido extinto e que graças a Exu foi retomado agora nesse novo governo que estamos. Ele me dá a verba para criar o primeiro centro de promoção da liberdade religiosa, o primeiro equipamento público na América do Sul para combater a intolerância religiosa. E só fiz isso tudo porque essa pesquisa foi feita na PUC-Rio. Eu sou aluna bolsista da PUC-Rio, eu faço questão de falar isso. Eu tenho orgulho de dizer que a PUC deu uma bolsa para uma mulher preta favelada como eu, porque se não fosse políticas de ações afirmativas e ações sociais assim, a gente não chegaria lá, e não é por capacidade ou incapacidade, não. É porque as portas se fecham. Não dá para a gente estar pegando o trem, se matando para trabalhar e estar na academia comprando um livro que custa R$400. Então, aonde eu vou, eu falo, tenho orgulho de dizer que fui bolsista na PUC. Fui inclusive, eu e Marielle Franco estudamos juntas, bolsista, 2 mulheres ali naquela condição. E ancestral, querida, um beijo no seu coração, a luta continua daqui, você sabe disso. Então, a gente fez tudo isso. E aí a Casa do Perdão vai também ocupar esse espaço dentro do sistema penitenciário, por orientação do Caboclo Ventania, que é o caboclo que eu trabalho, e que ele diz que era um recado de Inhansã. E aí eu falei, ele passou preparando a gente 2 anos para um trabalho social. Todo terreiro de Umbanda tem um trabalho social. Eu falei: tudo bem. Aí ele fazia um desenvolvimento mediúnico com a gente, maluco, doido, que eu falei: meu Deus, o que esse caboclo tá fazendo com a gente? Aí eu fechava o terreiro, porque eu tinha vergonha, eu falava pros médicos: não fala que ele tá fazendo essas coisas não, pelo amor de Deus. Mas mãe, é pra quê esse trabalho? Não sei. Ele deve jogar a gente no asilo, numa creche, no máximo no hospício. Eu acho, não sei, pode ser que seja num hospício. O desenvolvimento dele. Desenvolvimento mediúnico que ele estava fazendo. Tinha umas paradas meio loucas assim. Total, que tinha que trabalhar sem transe, sem incorporação. Aí eu falava: cara, ele é muito doido. Eu não tinha nunca ouvido falar disso, né?
falei, meu Deus, como é que é isso? Aqui não é macumba, aí ele tá falando que não é para incorporar, porque a gente entende no primeiro momento que macumba é incorporação, só é incorporação, e que só tem uma forma de incorporação. Né? Eu não tinha aquele entendimento ainda. Aí eu falava, mas não dá para ele falar para que a gente está sendo preparado? Não, isso só pode tal médio, tal médio, tal médio. Aí ficamos 2 anos. Pronto, agora vocês já estão mais ou menos prontos, agora vocês são tudo ladrão e vocês agora vão começar a pagar as dívidas de vocês, que só recebendo espírito aqui não dá. Então a gente fez um trato antes de vir todo mundo para cá, essa comunidade espiritual, esse dilé, né? Esse grupo ancestral reconectado aqui a partir desse terreiro. E vocês roubaram demais e realmente não tem como amenizar a conta, vocês vão lá para dentro da cadeia. Gente. Cadeia? Mas o que a gente vai fazer na cadeia? Como assim a gente vai para cadeia? Não, é cadeia, pode procurar o caminho que vocês vão para cadeia. Aí eu fui procurar caminhos, aí naturalmente um espaço ocupado bonitamente pelas igrejas, muito bonita, eu tenho muito respeito ao trabalho que as igrejas evangélicas e católicas e centro-kardecistas fazem dentro do sistema penitenciário. Tenho profundo respeito. Mas aí ninguém sabia nem como me tratar, né? É o que é? Essa macumbeira aqui querendo entrar. E aí ficou o processo lá 1 ano, até que saiu uma nota no jornal. Quando saiu a nota no jornal, a nota saiu no jornal no domingo. Na segunda-feira de manhã, meu processo de autorização para prestar assistência afro-religiosa dentro da SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, aí o processo saiu. Me ligaram, 8 horas da manhã, precisava ir para o jornal, não fui eu que botei no jornal, foi alguém, Exu chegou no ouvido de alguém e essa pessoa botou uma nota no jornal. Aí liberaram minha entrada. E aí eu comecei a trabalhar com os homens. E aí fui entendendo, né, o que aquilo ali queria dizer. E aí eu fui me entender uma mulher preta aos 20 anos, foi uma professora da faculdade, não na PUC, porque até eu chegar na PUC eu tentei fazer faculdade 3 vezes, mas o dinheiro não dava para pagar, então aí eu saía. Aí uma professora minha, loura, dos olhos azuis, falou, você é preta, você precisa entender que você é uma menina preta, você precisa dialogar com o movimento negro. Aí me leva para um grupo que discutia questões raciais. Eu falei, velho, era isso aqui o tempo todo, eu não sabia. Era isso o deslocamento étnico, existencial que eu tinha e eu não sabia qual era o meu lugar e tal. E aí foi fantástico isso, essa professora foi muito importante para mim. E aí quando eu chego no presídio eu falo, tá, então aí eu comecei a olhar, e já em processo de formação como socióloga, né? Eu falei, tá, então isso aqui é a senzala, velho, que não acabou. É a senzala. Eu tô dentro da senzala. Não acabou a escravidão no Brasil. E aí começo a estudar sociologicamente como é que aquele povo vai parar ali. Eu sou filha de pai traficante assassinado, mãe assassinada, essa é a minha realidade. Então eu falei, bom, então eu sou desse lugar, né? Eu acho que em algum momento a vida estava esperando que eu parasse aqui, né? Mas aí eu não vi na condição de vítima. Eu vi na condição. E quando eu estou falando vítima aqui, por favor, me localize em vítima, não associe a ideia de vitimismo, porque não é isso. Se houver tempo aqui, eu explico melhor de que maneira eu trago essa palavra vítima nesse contexto. Ela é perigosa, mas eu vou insistir nela, por enquanto. E aí eu falei, então eu estou num outro lugar, eu estou num lugar de autoridade religiosa, que é isso? Falei, tá, então vamos embora. E aí, o primeiro dia que eu vou falar no presídio, eu não tinha caixa de som, não tinha nada, não sabia como era. Aí o diretor do presídio falou, para quem você vai falar? Como é que a gente te divulga? Eu falei, não sei como é. Como é que a igreja faz? Ele falou, a igreja vai o pessoal que gosta da igreja. Eu falei, então você fala que eu vou estar aí e ver quem gosta da macumba, quem gosta da umbanda. O que ele faz, o diretor? É porque maluco só chama maluco, né? E eu sou a doida. Ele solta 400 homens para eu falar no auditório sem microfone. Velho, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou falar de Exu, de pombogira aqui, de karma, de reencarnação, de mediunidade? E aí o que aconteceu? Sofri o primeiro ato de intolerância religiosa. Foi uma cena assim que eu gosto muito de testemunhar ela, né? A igreja ao lado, dentro desse presídio, que é o Plácido de Sá Carvalho, tem uma igreja católica e uma igreja evangélica construído dentro dele. E aí um preso fanático correu para a igreja, ligou o som da igreja e virou a caixa de som na direção do refeitório e toma ali música gospel por cima de mim.
E eu falei, velho, como é que eu vou fazer isso, cara? 400 homens aqui, eu sem microfone, eu não respiro direito, você, já te expliquei, tem lábio leporino, né, e tal. E falei, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu tenho problema nas cordas vocais, então eu vou ter que falar muito baixo. E eu preciso que vocês se aproximem muito de mim. Aí veio aquele bando de presos, 400. Tinham 800 e pouco, veio metade da cadeia para me ouvir, e o diretor, mais maluco do que eu, me soltou lá com aqueles homens, e foi isso. Aí vieram para cima de mim. Aí o cara que não conseguiu me silenciar com a caixa de som, ele veio tentar fazer confusão no meio da minha palestra. Os presos assim, cara, me ouvindo, sem dar um pio. Aí quando aí eu falei alguma coisa de Jesus, aí ele, quem é você para falar de Jesus, não sei o que, não sei o que lá. Aí os presos, qual é, mané? Cala a boca, tá maluco? Tá maluco? Desculpa aí, minha senhora, dona mãe Flávia. Mete o pé, rapaz, vaza, tu tá doido. A gente não vai lá na tua igreja interromper. A moça veio aqui falar pra nós da macumba. Vaza, 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 vaza. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, gente? Aí eu falei, então eles estão gostando do que eu tô falando. Porque eles estavam quietos, silenciosos. Eu falei, não sei se eles estão gostando, né? E bandido é isso, bandido olha nos teus olhos, né? Bandido não fala com você sem olhar nos teus olhos. Bandido vai olhar porque ele vai buscar a tua verdade dentro da tua cara. Porque são pessoas que lidam com a morte iminente o tempo todo. Você vacilou, tu vai morrer. E eles veem muitas pessoas morrer. Então você tem que sustentar a verdade olhando dentro dos olhos. Então, por isso que eu tenho essa mania. Eu já era assim, depois da cadeia piorou. Não fala comigo sem olhar dentro do meu olho, que eu não sei qual é a tua, meu irmão. Não sei se tu vai sacar de uma arma para me atirar, não sei qual é. E eu sou assim, a gente que tá nesse meio, você pega essas coisas. Então eles estavam me olhando para saber a minha verdade. Só que naquele momento eu ainda não entendia isso, né? E aí foi incrível, porque aí eu saí de lá e falei, cara, como é que pode? Eu nem me defendi da intolerância. Eles mesmo cortaram, né? E deram a coça no cara depois, tá? Quando eu voltei, eles falaram, não vai ter mais. Pode ter certeza. Demos um pau nele. Falei, não tenho nada a ver com isso. Respeite as leis da terra onde seu pé pisa, né? Enfim. E aí foi isso, aí só que eu fiquei 3 anos com os homens e depois o Oyá mandou que eu fosse para as mulheres. Aí eu falei, não vou falar com mulher. Não, porque mulher não respeita a mulher. Não, porque mulher não vai dar certo, mulher abusada. Porque eu sou tudo isso, né? Então eu sei que era isso. Eu não tinha consciência de mulherista africana, de feminista que eu tenho hoje. Eu falei, não vou, porque as mulheres não vou, os homens me respeitam, eles não me assediam, não me cantam, não me interrompem, eles ficam quietos, eles são extremamente respeitosos comigo, tá? Porque na cadeia, o cara não pode olhar pra tua orelha, ele não pode olhar para outro lugar que não seja os teus olhos, porque ele não sabe se você é mulher de algum bandido, filha de algum bandido, enteada de algum bandido, amante 1 ou 2 ou 3 de algum bandido. Então, não tem lugar para uma mulher ser mais respeitada do que dentro da cadeia, é impressionante. Não, nenhum momento passa pelo desrespeito. Eu estou falando isso porque eu não sou a mãe de santo senhora de idade que chegou lá com 70 anos. Eu cheguei lá com 20 e poucos anos. E o perfil daqueles homens, mulher de favela. É isso, namorei vários bandidos, inclusive, porque eu sou de favela, não tem como você ser da favela e você não namorar bandido. É isso. Então, e esse corpo nunca foi olhado dessa forma, né? Era um corpo respeitado, isso me assustou muito. Eu esperava ser desrespeitado e não foi. Eu falei, não, com a mulherada não vai rolar, não vai ser. Aí o que acontece? Quando eu chego para trabalhar, só que as assistentes sociais, eu sou muito assediada por todas as assistentes sociais dos presídios. Mãe Flávia, vem pra cá, vem pra cá. Pelo amor de Deus, vem pra cá. As diretoras, falta pouco botar tapete vermelho pra você. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Porque estão pedindo a Umbanda aqui, estão pedindo... Eu falo, não dou conta. Eu não tenho como. Eu não tenho salário como o padre e o pastor tem. Eu tenho que vender curso, eu tenho que botar livrinho, como a Audre Lorde falou. Quer ser uma mulher preta escritora, então você pega a sua banquinha e anda com o seu livro debaixo do braço, porque você vai ser intelectual e vendedora da banquinha de livro que tu mesmo escreveu. E eu faço isso com muita tranquilidade, inclusive com muito orgulho. Eu falei, não tem como, eu não posso pegar um montão de cadeia, eu não sou as igrejas que tem a Mitra, que tem a IURD, eu não sou isso, eu sou eu e eu, não tem como. Mas aí uma assistente social, ela conseguiu me convencer, aí teve esse recado espiritual, então eu fui começar a trabalhar com as mulheres. Cheguei cheio de preconceito. Eu falei, vai ser uma danação isso daqui, vai ser um desastre. Eu vou fazer esse negócio aqui, vou dizer que não gostei, vou me embora. Porque a cadeia feminina ela já é barulhenta, a masculina não é. Aí eu falei, olha só o barulho que tá aqui. Tá vendo? Não vai dar certo esse negócio. Mas tudo bem. Aí tô lá. Aí daqui a pouco, cadê que as mulheres não vêm? Os caras vêm na hora, os homens. As mulheres nada. Não sei o quê.
Aí eu tô, tá, tudo bem, vou fazer Yansan mandou, tem que falar aqui, né? É isso, tá. Aí daqui a pouco, comendo, vem as mulheres. Parecia um desfile de beleza. Cabelo feito, batom, sobrancelha, unhão. Falei, que é isso, gente? Aí elas passando assim por mim para poder sentar no refeitório, que até então eu usava o refeitório, que eu posso te dizer a briga que eu arrumei para usar as igrejas, que agora eu falo dentro da igreja, né? Aí eu falei, que é isso aqui? Quando eu comecei a olhar nos olhos, aí elas vêm olhando no olho. Aí quando começaram a me olhar no olho, eu comecei a devolver o olhar. Aí eu falei, caracoles, cara. Elas se arrumaram pra mim. Porque elas estão presas, são mulheres igual a mim, não tem pra quem se arrumar. Então, eu sou a festa. Eu sou o baile de 15 anos, eu sou o casamento, eu sou o churrasco do domingo, eu sou o rolê delas. Aí, o que aconteceu? Meu pai me quebrou. Aí, meus olhos encheram d'água, eu quis chorar, porque eu falei, velho, se eu tô trancada aqui, eu passava um batom até pra ir lavar o banheiro. Porque não tem nada mais significativo para uma mulher do que você botar um batom, você se montar, você pintar um cabelo. Quem não gosta, tudo bem, tranquilo. Mas quem gosta, igual a mim, eu falei... Aí eu escondi o choro, porque você não pode chorar na cadeia. Não é porque você tem que fingir que é forte, não. É porque é um lugar de muita dor. Então, você tá ali para passar a esperança. Então, fui ao banheiro, chorei. Falei, agora, meu Deus, como eu sou uma idiota, sou ridícula. E aí, fui falar para elas e tal, e é isso. Até hoje, elas me dão muito mais trabalho. Eu estou há 13 anos só com as mulheres e não volto para os homens, porque os homens não são abandonados pelas mulheres. As mulheres são abandonadas. O cara vai preso, vai a mãe dele, vai a tia, vai a filha, vai a esposa 1, a amante 1, a amante 2, a amante 3, que ele arrumou lá dentro da cadeia. Ele, inclusive, faz até sexo, ó que privilégio. E as mulheres lutam para conseguir ter direito, né, ao parlatório dentro da cadeia. E aí comecei a estudar esse universo, né? E o matriarcado, que é esse meu penúltimo livro aqui, fala muito disso, né? E aí fui me desconstruir, porque eu era uma mulher machista, né? Heterozona surtada, né? Enfim, aí eu falei, não é nada disso aqui. Porque aí você para na cadeia, eu uma vítima de feminicídio. Aí você vai descobrir por que as mulheres pararam ali. Pararam ali, a maioria foi abusada sexualmente. As mulheres matam 10% do que os homens matam. Essa estatística é quase idêntica no mundo inteiro. Isso quem traz é a ONU Mulheres, eu trago as referências aqui nesse livro. E aí o que acontece? A maioria o homem mata por qualquer coisa. Começou a discutir aqui, isso aqui é um bar, tu quebrou meu copo de cerveja, se eu tiver armado, pá. Eu me acho no direito falocêntrico de pegar e pum, matar. As mulheres não matam à toa. Né? Claro que o maior número de homicídios no Brasil tem a ver com latrocínio e tráfico, né? Mas eu quero dizer que tem muito homicídio à toa. As mulheres matam apenas 10% do que os homens matam. E desses 10%, a maioria matou o agressor. Inclusive, a maior parte matou o homem que abusava dela sexualmente na infância. Ela cresce e mata. Ou mata o marido que espancava. E um dia ela vai, a jiboia vai vir e vai falar, então, é hoje que a cobra vai comer aqui. E aí ela mata, só que aí o que acontece? Quando ela mata, ela fica numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Ela perde guarda de filho, ela não é aceita quando ela volta, porque ela virou uma mulher assassina, então ela sofre aquilo que Pablo Escobar chama de assassinato político, né? Então ela tem quíntuplos assassinato político. Ela já era uma mulher pobre, ela, em sua maioria, é uma mulher preta, ela já é uma mulher que já vinha de um relacionamento tenso, ela se envolveu com alguma coisa errada ou não, e aí depois ela ainda vira assassina ou vira ex-presidiária. Aí pronto, essa mulher morreu. Então eu escuto várias mulheres falarem pra mim, mãe Flávia, eu vou sair de Liberdade e vou voltar, tá? A senhora me espera aqui que eu vou voltar. Aí eu falo, não vai voltar. Vou voltar, mãe Flávia, é melhor ficar aqui. Lá fora eu não sou ninguém não, mãe Flávia. Eu vou sair, vou fazer uma besteira e vou voltar, porque aqui eu tenho sossego. A pessoa fica institucionalizada, Fica. né? Porque ela é mais protegida como mulher ali dentro. É horrível falar isso, mas é verdade. Então, para eu conseguir chegar num Banda Preta, que eu fui 2 vezes nessa direção e rompi a encruzilhada, para concluir essa questão do presídio. Por que é importante falar do presídio aqui, gente? Porque eu, quando estou aqui, eu sou a voz delas. Eu estou falando em nome de pessoas silenciadas, invisibilizadas. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do planeta.
e quarto em números femininos. Então, nós somos, em números gerais, a terceira maior população carcerária do mundo e nós somos a quarta em cárcere feminino. Quarto maior contingente de mulheres presas é o Brasil. Isso é muito vergonhoso. Isso é muito vergonhoso. Isso tem a ver com o quê? Política escravocrata. Dos mentirosos 523 anos que o Brasil tem, que o Brasil não tem 523 anos. Eu falo sobre isso no meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. A gente tem, os povos indígenas estão aqui há 13 mil anos. Então, esse é o tempo do Brasil. Não é o tempo de 523 anos, quando os euro-invasores adentraram a nossa terra. Não é isso. Infelizmente, nossas crianças vão para a escola, colégio público e particular, caríssimo, aprender a mentira. O Brasil foi descoberto em 1900 e tal. Imagina, Comino, eu cheguei aqui na tua casa hoje e falo, então, descobri esse negócio aqui, vou fincar uma bandeirinha, vou ali que tu não sabe ler e escrever a minha língua, porque analfabeto não existe. Existem pessoas que não falam a sua língua, mas todo mundo fala uma língua, né? E vou ali e vou dizer que isso aqui é meu. Então, e a partir de então a história daqui vai ser contada no dia que a Flávia pisou aqui e ela descobriu isso aqui, porque até então a sua existência vai ser neutralizada, invisibilizada, ignorada. Então, contar sobre isso é entender como é que a gente chega num Umbanda preta, né? Como é que vai chegar no Preto Velho, como é que vai chegar no Caboclo, vai chegar... Por que eu entendi que a cadeia era a senzala atual? Que eu falei, tá, e o Preto Velho no rolê aqui qual é? Né? E vai entender também que essa questão das mulheres, né? A gente que trabalha com a figura da pombagira, né? O que é a pombogira? Né? Essa pombogira e aquela mulherada lá preta, né? E em que momento foi que essa mulher se revoltou contra todas as amarras sociais e ela foi parar naquela cadeia? Porque antes as mulheres que se revoltavam, a gente virava prostituta. Com muito orgulho, inclusive, eu explico o porquê disso aqui. Né? AO mesmo. Agora, hoje não. Hoje a gente está virando presidiária. As mulheres vão presas em decorrência do crime de misoginia, que é um crime que nem está tipificado, né? Misoginia não é crime. A gente lutou pra caramba para fazer o crime de tornar crime o feminicídio, porque antes era crime passional. Então, do latim paixão. Ele amava tanto, coitado, que ele até matou. Porque a Eva, tirou ele do juízo. Então, eu, uma criança de 10 anos, fiquei com a minha mãe assassinada dentro de casa, 3 dias com o corpo da minha mãe trancado, porque o varão falou, não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E ele poderia ter ferrado a minha vida, só que a Umbanda não deixou. Então, quando eu volto para esse lugar hoje, para poder falar de uma ancestralidade que não fez eu ser traficante igual meu pai, não fez eu morrer assassinado igual minha mãe, não fez eu terminar como é a expectativa de qualquer pessoa de favela. Terminar ali, anônima, sofrida, alcoolizada, drogatizada, sem esperança, sem nada. Eu tenho amigas lindas, que eram aquele mulherão na adolescência, muitas, totalmente acabada, né? Porque a pobreza, gente, ela dói. São muitos silenciamentos que a gente sofre. Quando a gente fala da questão racial, uma criança preta, ela vai sofrer um assassinato político desde que ela nasceu. Na escola, ela não vai ser olhada como uma criança não negra, ela não vai receber esse carinho aqui, ó. Todo professor não faz isso, ó. Eu nunca recebi, porque meu cabelo sempre foi crespo. Nunca recebi esse carinho. Meus filhos também não. Então você acumula muitas dores. Você pode botar o seu filho na melhor escola que tiver. Se quem estiver sentado do lado de cá, contratando, for racista, não vai contratar e não vai falar. Isso está no interdito. Não vai dizer, não estou te contratando porque tu é preto. Não vai falar, simplesmente não vai contratar. Então, isso tudo para no terreiro, em forma de problema espiritual. Só que não. E aí quando Maria Preta fala para você fazer aquela viagem toda de desconstrução e reconstrução, eu super entendo. E localizo e reconheço. Eu me lembro a primeira vez que a gente tocou nesse assunto e você me dizendo, Flávia,
Eu tô revirada aqui, a pombogira baixou e falou um negócio, me falou isso, eu tô toda atravessada. Aí a gente começou a trocar texto, né, das filósofas pretas e tal, das pensadoras pretas, né? E aí você falou pra mim, você conhece esse daqui? Você já leu esse? E esse aqui, Flávio? Eu falei, sim, e tal. E aí a gente começou a trocar, e o Comino tentando se entender nessa responsabilidade, né, sacerdotal, que é isso, a gente é essa autoridade, né? Então a gente fala para as pessoas, vocês não são, sei lá, 40, 50 pessoas aqui parados para me ouvir se não fosse ele, porque eu sou uma ilustre desconhecida para vocês. Eu não sou uma desconhecida para Umbanda, mas talvez para muitos de vocês sim. E essa referência, então eu fui entender esse lugar. E aí o caboclo maluco, o seu Ventania, quando eu abri o terreiro, logo assim que eu abri o terreiro, ó, fala para ela assim, terceira vez rodando na minha cabeça. Eu vou fundar um terreiro, e esse terreiro vai se chamar isso, Casa do Perdão, que o pessoal que vai vir para cá é muito ruim, eles têm muita dificuldade de perdoar, então vai ser Casa do Perdão, para toda hora falar esse nome para ver se entende que tem que perdoar os outros, ele está falando de mim e do meu Espírito Santo. E aí vai ser conhecido no mundo inteiro, porque a gente tem um legado, tem uma missão, tem um compromisso, a gente vai trabalhar com um grupo que ninguém quer trabalhar. E fala para ela o seguinte, ó, o terreiro eu estou fundando, mas a maioria dos problemas que vai vir para cá, 95% não é problema espiritual, tá? É de ordem emocional e social. Mas a maioria é assim mesmo, né? No terreiro, eu falo para as pessoas. Às vezes, algumas pessoas chegam se queixando assim, que está sofrendo um ataque espiritual. Mas a pessoa que sofre um ataque espiritual, geralmente é uma pessoa que está se agredindo na vida. E aí isso reproduz no espiritual, né? Uhum. Então não adianta resolver o espiritual se não olhar para a pessoa, né? A pessoa que reclama que está obsediada, em algum lugar ela está se obsediando, que é isso que abre campo, né? E às vezes quer mandar um obsessor embora, mas não é isso, né? A questão é sempre humana, né? Uhum. É sempre a pessoa. Como é que a gente vai olhar para você e entender, né? Então, a partir do momento que a gente vive nessa sociedade que é tão agressiva e a gente nem sabe de onde vem a agressão, quando a gente nem entende essas questões assim do machismo, do racismo, a intolerância religiosa, às vezes não toca todo mundo a intolerância religiosa, toca quem sofre de alguma maneira assim com ela, né? Então atravessa a gente de uma maneira que a gente não consegue nem se dar conta de onde veio, para onde vai. Quando vê, você já foi atropelado pela vida. E a gente não consegue muito enxergar por que a gente sente que não é desse mundo, né? Porque não é possível que esse seja o nosso mundo. Então, as dores sociais de um contexto histórico do país que a gente vive, né? Que quando você tem aquele período que passou pelo sistema de escravizar a gente, com a bênção da igreja, né? Porque o negro não tinha alma, né? Então ele podia ser escravizado com a bênção da igreja, todo mundo batizado para a partir de agora dizer que o corpo estava preso, mas a alma estava livre. Essa foi a história, né? Então a partir do momento que tem uma pseudo-libertação, então você tem também a criação da favela, né? E aí, a partir do momento que aquelas pessoas não estão mais sob a sua chibata, aí é criada a polícia, da maneira como se conhece a delegacia e as prisões, justamente porque quem estava no poder naquele momento quer criar uma segurança, mas contra as pessoas que eles mesmos, né, escravizaram. Então, e agora o tamanho do medo, né? O medo que tem, e esse medo é o que move a agressão. A mesma coisa quando chega o português aqui, ele diz que o índio é bárbaro, mas é ele que está matando o índio, indígena, né? Perdão. Isso, é ele quem está matando. Então, até onde a gente percebe isso, não nos toca muito. A gente tem realidades, cada um vive na sua realidade, no seu mundo, que não toca o mundo do outro. Às vezes a gente não sai nem do bairro que mora, embora hoje, por meio das redes sociais, da internet, a gente consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro, mas há décadas atrás
Salvador, Bahia, parecia muito distante, porque uma viagem de avião também não é uma coisa que qualquer pessoa podia fazer anos atrás. Então, as nossas realidades muitas vezes não se tocam, assim como as dores do outro não me tocam. E aí eu vejo onde entra essa espiritualidade umbanda que traz para perto a dor ou a sabedoria de um povo, na figura do preto velho, lembrando qual é a ancestralidade negra desse país. E na presença do caboclo, as pessoas nem sabem, caboclo vem do tupi, quer dizer o índio que saiu da tribo, vem de caboclo, é o índio que saiu da tribo. Então, e ainda é possível algumas pessoas frequentarem uma espiritualidade de caboclo e de preto velho e não se tocar nem com a ancestralidade negra, nem com a ancestralidade indígena. Porque enquanto a sua mente não expande, não alcança esse lugar, até um espírito que incorpora em você não consegue te levar se tua mente não alcança esse lugar. Quando a Maria Preta veio, ela falou que se eu quisesse começar a conversar com ela, se eu quisesse abrir a boca para falar alguma coisa, primeiro eu tinha que estudar o racismo, o feminismo, o racismo negro. Aí fui ler Bell Hooks, fui ler a Djamila, fui ler algumas referências. Para começar a conversar, eu não entendia por quê. Porque eu não tinha estudado nada e a pessoa não sabe. E o pior não é não saber, é achar que sabe. É o pior. Então, quando você acha que sabe, você não sabe que não sabe. Não sabe nem o que não sabe. E quando isso começa a tocar a gente começa a ver essa espiritualidade de um outro lugar, uma reverência aos excluídos. Então, existe uma reverência aos excluídos. O que é que você aprende com a pombagira? O que é que você aprende com esse negro? O que é que você aprende com esse indígena, ou com esse malandro, ou com uma criança? Então, me toca muito a sua fala e eu acho que muito mais, porque essas coisas a gente pode estudar, né, mãe Flávia? A gente pode estudar, eu posso falar, você ouve, você pode reproduzir o que você está ouvindo. Então, a gente pode ter muita coisa para falar sobre o Umbanda Preta, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre o Umbanda Preta, mas eu acho que a mulher que escreveu a Umbanda Preta, eu digo assim, a gente não ensina o que a gente fala, a gente só pode ensinar o que a gente é. E você é uma mulher que tem uma história muito forte de vida. Eu fico me perguntando, é uma história forte que faz uma pessoa forte? Será que é isso? Que coloca a gente nesse lugar? Porque a vida às vezes traz dores que a gente não sabe por que a gente passa por essas dores, mas o que não derruba te faz mais forte, né? Então a gente vê o quanto te atravessa as dores de todas as suas ancestrais que vieram antes de você, é vivo na sua palavra, na sua carne, no seu sangue, a tua presença. É isso. Então, muita gratidão para a gente poder falar desse assunto aqui um pouco, né? Me emociona demais falar com você. Eu acho que é uma honra lhe receber. Se algumas pessoas aqui não lhe conheciam, acho que todo mundo já é seu fã aqui. Já. Uma coisa maravilhosa. Axé, querido. Eu tô preocupada com o tempo de vocês, que tem uma coriamba ainda, né? Estou com pressa? Não. Ninguém tá com pressa, não. Eu vou falar um pouquinho do Umbanda Preta, senão vou acabar não falando, né? E Umbanda Preta, ele vem... meu primeiro livro, que é o livro mais vendido, inclusive, que está esgotado, eu até consegui trazer 2 ali, que eu achei ele, não sei nem de onde. É o Umbanda Religião Brasileira. Eu queria... Pega para mim, um verdinho. Eu queria muito dizer para o Brasil que tinha uma religião brasileira. E eu queria usar esse nome, né? E aí... Só que é uma Flávia de 14 anos atrás. Colonizada, machista, sem letramento racial, ainda com uma Umbanda muito piegas, mas ainda assim é um livro que as pessoas adoram, porque a única coisa positiva que eu tive aqui foi não ser dogmática.
É maravilhoso esse livro, minha irmã. Para quem está chegando na Umbanda, principalmente, para quem está começando a ler, é maravilhoso o seu livro. Todo mundo adora. E eu falo, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, seu livro me ajudou muito, eu falo, caracas, mas eu já não penso mais nada daqui. Falei, pô, vou ter que escrever outro livro. Aí a Preta Velha, a vovó Joana, senta logo para escrever outro negócio, porque naquela época tu não tinha juízo para entender, agora tu já entende. Juízo, né? É igual eu. Juízo, né? Não, eu acho, gente, Preto Velho é maravilhoso, né? Que a gente faz um diploma, se lasca para fazer uma graduação, um mestrado. Juízo, ela converte conhecimento acadêmico em juízo. Falta de Todo juízo. mundo entendeu. E aí eu falei assim, não. E aí sempre me perguntaram muito, né? Você faz o que Umbanda branca? Aí eu não sabia responder, porque eu não entendi a pergunta. Aí eu falei, não, eu faço Umbanda. Você faz Umbanda esotérica? Não, eu faço Umbanda. Você faz Umbanda não sei o quê? Umbanda de mesa? Eu falo, gente, eu não sei, eu não localizo, eu não sei o que eu sei que eu estou fazendo Umbanda. Eu sei que eu abro o portão, e aquilo não é um portão, é um portal, e as pessoas entram e elas são salvas e curadas. É isso que eu sei. Agora, o que eu sei é que quem manda no rolê é o caboclo e a Preto Velho. Não é assim em casa de Umbanda? O Exu, claro que fala muito, mas existe uma hierarquiazinha. Não sei se você concorda comigo, pelo menos a Umbanda que eu vivenci, que eu frequentei a vida inteira, foi assim. O caboclo tem aquele lugar de força, e o Preto Velho de orientador, de dizer aonde vai, como faz, de acalmar. E aí na minha casa é assim, Casa do Perdão é assim, a vovó Joana e seu Ventania o tempo todo se metendo em tudo que a gente faz. Se mete na alimentação, se mete na roupa, se mete nisso, se mete em tudo, na minha vida. Aí eu falei assim, gente, mas vem cá, se o Preto Velho é Preto Velho, e se o caboclo é caboclo, e então eles vieram de uma ancestralidade que tem uma etnia ancestral, tem uma etnia ancestral, então é preto, é indígena. Aí a vovó, certa feita, falou, chamou todo mundo de racista, minha casa lotada, ela falou, todo mundo aqui é racista, 200 pessoas na casa. Ela falou, todo mundo aqui é racista, mas assistência, assim, só de assistência era 150, assim. Todo mundo é racista, porque vocês vêm aqui, fala com o Preto Velho, chora, abraça e quando bota o pé fora do terreiro, discrimina uma pessoa preta. Não dá trabalho para uma pessoa preta. Só que você não sabe que aquela pessoa, às vezes, é meu bisneto, porque eu vivi nessa terra. Então, a quem vocês amam de verdade? E aí, eu com aquelas crises existenciais, aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, vamos mergulhar mais nessa cultura africana e indígena. E aí fiz esse movimento de estar indo a aldeias indígenas, de estar indo a quilombos, de visitar a senzala. Eu me obriguei a ir a senzalas e ficar lá quieta, parada, sentindo a memória daquele lugar. Fui à África e passei por iniciação lá, me tranquei dentro na Ilha Gorré, me tranquei dentro do lugar onde foi o maior tráfico negreiro, né, onde a maioria de nós éramos misturados ali, né, e os homens africanos e as mulheres são muito altos. Então, a altura, praticamente a minha altura. Então, eles tinham que ficar curvado. O tempo que ficasse ali, era ali que misturavam a gente, para misturar a língua. E aí a primeira vez que eu fui à África, eu fui por um intercâmbio da PUC-Rio, né? Então, aquela coisa, né, eu sou da área, tá, gente? Eu só não sou a surtada. Aquela coisa de antropólogo, sociólogo surtado, que está fazendo pesquisa com a lupa da janela da sua casa, tomando seu bom vinho, e não foi lá em locos. Aí eu estava com essa galera. E aí a galera... dá um sorriso para tirar foto. Eu falei, como é que eu vou sorrir num lugar que meus ancestrais foram torturados? Você tá louca? E aí eu tenho uma foto lá com a cara feiona, trancada, assim, que eu falei... E eu sentia as dores daquele lugar, né? E aí isso muda a mãe Flávia. Aí eu vou ser uma outra mulher. E eu vou entender que eu era, na real, uma matriarca. E aí eu vou buscar esse fundamento, porque o feminismo não dava conta de mim também. Eu falava, velho, como assim? A mulherada estava brigando para ir trabalhar e ter salário. Minhas ancestrais, estavam escravizadas há um tempão trabalhando de graça. Escravizada. A gente estava sendo estuprada um tempão pelo marido dessas mulheres. O que é isso? Como é que vai? E fui tentando entender. Porém, eu ocupo um lugar dentro do feminismo, dentro do mulherismo africano e dentro do combate ao racismo de não radicalidade. Porque a radicalidade ela não é construtiva e ela não avança com a pauta. Então, eu tenho que dialogar sobre machismo com os homens. Não é com as manas. Tá? Com as manas eu tenho que despertar, mas é com os homens. Então, na minha casa, isso me mudou. Porque homem dentro da minha casa, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. Mas não vai tocar um atabaque, nem vai receber nada devendo pensão para filho.
Porque você não vai falar com o sagrado feminino, porque o Oxum não vai te ouvir, Pombogira não vai te ouvir, Yansan não vai te ouvir. Agora, o que deu nisso? Pouquíssimos homens dentro da casa. Porque eu sou a mãe de santo chata que pega no telefone e vou ligar pra mãe do filho, pra saber se tá pagando pensão ou não. Ah, você não pagou a pensão? Então você está suspenso do terreiro até você regularizar a pensão. E pronto. Agora eu pago esse preço, eu banco. Pouquíssimos homens no terreiro. É isso, né? É isso. Não consegui fazer eles deixarem de ser piranha, são namoradores, meus filhos são terríveis, mas consegui pelo menos colocar esse senso ético de coexistência, e isso é matriarcado. Isso é matriarcado, isso é um pensamento que eu não estou querendo discutir certas coisas que são estéreis, eu quero produzir homens melhores, né? Porque no pensamento africanista, no mulherismo africano, o homem, e aí eu vou falar de homem preto, porque aí eu estou falando de etnia ancestral, mas isso se aplica a todo um outro pensamento diaspórico, porque isso aqui é diáspora africana, tá, gente? Isso é diáspora. Porque se você falou de Ogum, se você falou de Olodumare, se ali está Exu, é diáspora africana. E aí o homem preto é o quê? Eu saí de um homem preto, que no meu caso é o meu avô paterno. Eu tenho um irmão preto, que é o Fábio. Eu me relacionei com um homem preto, que é o pai dos meus filhos. E eu pari um homem preto. Esse homem é o quê? O problema é meu. Ele não é dos outros. Esse B.O. é meu. Eu que tenho que resolver, porra. Foi meu útero que carregou ele. E foi do meu peito que ele mamou. Esse B.O. é meu. Esse homem não tá lá. Eu botando ele no paredão, que é uma coisa que meio que o feminismo faz, né? Bota os homens no paredão. Ah, porque você é isso, você é aquilo. Tá aí. Como é que avança com a pauta? Né? E aí não avança. Então a gente tem um papel como mulherista africana de lembrar os homens que na nossa tradição nós não estuprávamos mulheres, nós não nós não esculachávamos, nós éramos colaboradores no trabalho, né? Eu explico bem isso aqui, a diferença de você nascer num eixo setentrional e meridional, como é que a condição climática interferiu nisso, é um bagulho que a gente não pensa, mas é real. E aí fui desconstruindo isso, então falo com os homens da minha casa, eu cultuo as Yamin, que eu fiz a iniciação lá, então alguns homens têm que pedir perdão às mulheres, que eles ferraram a saúde emocional daquelas mulheres. E aí o cara às vezes tem um monte de problema, por quê? Porque foi criado por uma mãe que tem uma saúde emocional ferrada, que o pai ferrou a saúde emocional da mãe, se é que esse pai existiu, não passou só para destruir. Então isso para mim é umbanda. Isso para mim é umbanda, até porque eu sou do candomblé também, mas dentro do candomblé eu não posso falar sobre isso, não há espaço. Mesmo sendo uma autoridade dentro do candomblé também, mas não com casa aberta ainda, está em processo de abertura. Aí talvez lá eu possa falar. E agora, na Umbanda, eu posso falar sobre isso. Então não adianta a gente vir pra gira de Exu, bater com e, pô, tá ferrando a mulher dentro de casa. Não dá. Então eu trabalho com essa perspectiva e tal. E no caso do racismo, a maioria dos meus filhos de santo não são negros. No entanto, ao chegar no meu terreiro, eles vão passar a perceber o que é racismo. Porque até então havia só reprodução sem reflexão. Então, ou você diz para a pessoa e explica o que é. Ah, a pessoa não sabe que é racista? Não, porque é cultural. É estruturante e está na estrutura. Sabe? Não tem jeito, é estruturante, estrutural. Está ali. Você reproduz aquilo ali. Eu acabei de me afirmar aqui como uma mulher que era machista. Eu era machista, eu não sabia, não entendi. Eu falei, me chamaram para o presídio, eu disse que não ia, que eu não ia aturar a mulher me desrespeitando, não sei o quê. Né? Entendeu? Então, são essas coisas. E aí, as respostas, né, que eu acho que foi aquilo que a gente falou no almoço. Eu poderia falar inúmeros casos, mas alguns do que eu mais gosto de falar, que foi um dos testemunhos que dá conta de explicar o machismo dentro da cadeia. Uma moça foi me assistir pela primeira vez, né, dentro da cadeia, falando de Umbanda, e ela fala assim, eu não deixo elas me interromperem, né, para eu poder concluir o pensamento, porque para não desviar, porque senão elas desviam muito fácil, e é normal, porque são pessoas quase todas hiperativas, sofrem de ansiedade, então pedagogicamente não é legal. Mas aí nesse dia o coração falou, deixa ela falar. Aí ela, dona mãe Flávia, eu queria falar uma coisa com a senhora. Aí eu, sim. Primeira vez que eu tô vendo aqui, eu não suporto esse negócio de macumba não, sempre fui evangélica, desde pequena. Mas eu fico aqui do lado, aí eu fico ouvindo as músicas que a senhora canta, não dá pra ouvir a senhora falando não, mas as musiquinhas é bonitinha, né? E as meninas voltam calminha pra lá, cantando as musiquinhas, os pão de macumba, gente. Aí as meninas ficam calmas quando a senhora vai embora. Aí eu quis vir hoje aqui. Aí a senhora tá falando essas coisas aí, eu tô gostando do que a senhora tá falando, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, sim, pode fazer.
É porque eu fui estuprada 40 vezes. Aí quando foi na 41, eu matei. Aí eu vim parar aqui. Aí eu nunca gostei desse negócio de macumba, sapatão, não sei o que. Eu não gosto disso, não. Mas aí aqui eu conheci o amor. Ela abraçada com a companheira. Eu conheci ela, eu conheci o amor. Aí eu fui no culto aqui, aí o pastor falou pra mim que eu sou o diabo. A senhora acha que eu sou o diabo? Aí eu falei, não, minha filha. Diabo foram os 40 homens que te mataram. Um pouquinho por dentro. E aí é o corpo feminino dentro da cadeia e é o corpo da Umbanda. Porque numa visão cristã, e assim, eu não ganho uma gota de luz falando mal de evangélico. Não preciso, gente. Não é esse lugar que eu estou ocupando aqui. Não preciso. Mas é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Do quanto a gente tinha que estar mais dentro da cadeia. Porque ele vai falar para ela que é o capeta. Então aquelas dores sofridas nela, ele ignora. Porque é um pensamento que falocêntrico, heteronormativo, eurocristão, pá. Então, ele é o varão falando pra mocinha. E aí ele vai condenar um relacionamento homoafetivo quando ela fala pra mim. A gente estuda pra caramba pra falar uma palavrinha bonita e ela me traz essa beleza filosófica. E aqui eu matei, e aqui eu conheci ela e eu conheci o amor. Conheci o amor, aquilo ecoava na minha cabeça comendo. Conheci o amor. Conheci o amor. Ela passou a vida inteira sem conhecer o amor. E em outra mulher ela encontrou o amor. Caralho, isso é forte demais. Velho, o que é isso? Falei, cara, aí eu queria, o meu sangue, queria chegar no pastor e dar uma coça. Mas naquele momento eu sou autoridade religiosa. E estava na minha boca o poder de desconstruir aquilo. Né? E agora, se eu não estou nesse lugar, se eu não ouvisse o que o Oiá mandou eu ouvir, você tem que trabalhar com as mulheres. E aí, quando eu fui para lá, me iniciar para Oiá, para Nigéria, para me iniciar para as IAs, por ordem de Oiá, que não vou falar que vai consumir muito tempo aqui, mas quando eu volto, que eu vou me iniciar nesse culto, né, só de mulheres, que aqui no Brasil não sobreviveu, não sei o que, papá. Aí voltei, que Oiá mandou para eu ficar mais forte para ir para o presídio. Beleza. Quando eu volto, ela falou, então agora você vai assumir outra cadeia. Eu falei, como assim, meu Deus do céu? Outra cadeia feminina, não dou conta. Sim, estou eu lá, né? Porque eu sou louca, mas eu não sou desobediente. Então, a única coisa que me centraliza no mundo é a obediência. E eu obedeço a quem eu admiro e a quem eu temo. E eu temo orixá. E eu acho que o temor é algo muito forte que a gente se perdeu dele. Porque o que a igreja fez foi botar medo. Mas o temor, ele vem do respeito. O respeito de você não querer que tua mãe se ofenda com você. Não querer que ela se decepcione com você. Então, eu obedeço. E se eu não tivesse obedecido, eu não falaria para essa mulher. Eu poderia contar vários casos. Eu vou escrever um livro só com casos de cadeia, né? Mas ela está falando para um corpo feminino. Ou se ela vê um homem desconstruído, ou um homem homoafetivo, ou não, mas desconstruído, essa mulher vai conseguir falar, o que não é a figura sacerdotal evangélica, né? Então eu entendi que eu estou ali para curar muitas coisas. E essa compreensão de mulherismo africano ressignificou muitas coisas, né? E você vê a mulherada na cadeia pedindo fila para me tomar benção. Tu canta um ponto, a cadeia inteira responde. Pá, a mulherada que está presa lá dentro, que não foi solta naquele dia, responde o ponto. Aí você fala, velho, o orixá tá vivo aqui. Tu puxa um ponto da Jurema, elas choram. Oh, Juremê, oh, Jurema. Responde na hora. Ogum me disse que dançava na Gueba. Ogum me disse que dançava. Puxa o hino da Umbanda. Pum, a cadeia inteira. Respondendo. O hino da Umbanda. Mãe Flávia, me tira daqui! Quem tá presa aqui, a diretora não soltou pra ir me assistir. Mãe Flávia! Aí eu tenho que ir acalmando. Não, pera, fica quieta. Se tu zoar o plantão, eu não vou voltar. Segura a onda. E aí, não faz uma gira lá, não? Não, gira eu não vou fazer, porque aí é muito ego, né? Pra isso que o seu Ventania me botou 2 anos aprendendo a trabalhar sem incorporação. Não preciso incorporar. Você precisa incorporar. Eu não preciso. Eu falei, ele é bipolar, esse caboclo, né? Mas hoje já tá tudo bem. Eu já me entendi, seu Ventania. Já cheguei aonde ele queria que eu chegasse até agora. Preciso chegar a outros lugares. Com a idade de 47 anos, eu já cheguei aonde ele queria. Mas tem muito mais 47 anos pela frente, então vou chegar em outros lugares, que ele diz que tem coisa que ele ainda não consegue falar, que a minha falta de juízo não alcança compreender. E aí vamos nessa, né? Agora, dizer um pouco também, né, para mulheres e homens aqui, eu não posso deixar de falar isso, que é da condição da pobreza menstrual dentro da cadeia, né? A mulherada não recebe absorvente, usa
folha de jornal, papel, para poder conter o sangue menstrual. E aí eu, que sou uma mulherista africana, que realizo o culto do sagrado feminino africano na minha casa, eu não jogo mais a minha menstruação no lixo por várias questões. Questões poluentes e porque é um contra-cheque do caramba. Assim, você pega a tua força, é uma vida e joga fora. E aí, quando eu me chego na cadeia para me deparar com essa situação da mulherada sem absorvente. Então, eu levo o absorvente para elas e aí lá dentro não dá para fazer a discussão ambiental, porque a mulher está sangrando e tu tem só que resolver o BO dela. Passei a estudar isso, né? Aqui eu falo sobre isso. Existem mulheres que aumentam o tempo de encarceramento por causa da pobreza menstrual. Por quê? Nós, mulheres, quando estamos menstruadas ou na TPM, não vou entrar na discussão estéreo feminista babaca de é TPM, não é TPM. Eu tenho TPM mesmo e mato um mesmo se eu estiver estressada, porque os meus hormônios estão alterados, porque eu estou gerando uma vida. E é melhor você realmente sair da minha frente, senão eu vou tampar você na porrada. E é isso. E aí, a mulherada tá tensa, presa, falta muita água. Aí eu estou falando geograficamente de onde eu estou, Bangu, Complexo Penitenciário de Bangu, ali falta muita água. Aí tu imagina, 40 graus, porque Rio de Janeiro bate 40 graus, tá, gente? Não é história. Quem vai ao Rio de Janeiro sabe que bate. Não tem água, TPM. Tensa. Alguém fala pra você, sua camisa não é bonita. Tu tampa na porrada, porque você estava hormonalmente alterada. Aí o que acontece? Você toma uma parte e aumenta o teu tempo de prisão. Vou estudar isso agora no mestrado, gente. Eu fui convencida a estudar isso agora no mestrado. Meu orientador me convenceu a mudar o meu objeto de estudo. Não, você tem que estudar, porque só você está lá dentro com elas. A gente não entra. Eu entro. Aí no Covid agora, a Unicef doou 1 tonelada de alimentos para Casa Perdão, para a gente doar para as famílias assistidas. Você já ajudou a gente algumas vezes, inclusive. E aí eu falei para a Unicef, eu falei, tá, a Unicef me procurou, mãe, Flávia, a senhora pode ser polo para receber 1 tonelada para doar para outras instituições, outras famílias? Sim. O que a senhora acha que tem que ter na cesta? Eu falei, tem que ter isso, aí botei absorvente. Ela, absorvente? Por que você está pedindo isso? Eu falei, porque existe uma coisa chamada pobreza menstrual. Eu sou uma mulher que estou dentro de cadeia e quero já te avisar, inclusive, que vou desviar parte desses absorventes para a cadeia. A comida não pode entrar na cadeia. Não pode, só material de higiene. Então, quero te dizer que eu vou tirar uma quantidade e vai para lá. Tá tudo bem com você? Quer que eu assine um documento dizendo que eu vou desviar para botar lá dentro? Aí ela, mãe Flávia, pelo amor de Deus, a gente nunca pensou que tinha que ir absorvente numa cesta. Aí mudou o mundo inteiro. A Unicef passou a incluir, a partir da minha fala, com a reflexão de uma consciência da menstruação sagrada, do sangue sagrado e da cadeia, a Unicef passou a colocar absorvente para todos os lugares no mundo que eles alcançam, né? E aí, no Covid, as mulheres ficaram abandonadas. Então, quando eu chegava lá com absorvente, material de higiene, sabonete, não sei o que lá, a diretora saía, não podia entrar, a diretora saía e vinha me receber. Todas as diretoras. Ah, muito obrigada, mãe Flávia. Nossa, aí levava fralda para as mulheres que estão presas com as crianças. Mãe Flávia, pelo amor de Deus, está sem fralda. Aí vai eu para as redes sociais, gente, quem quiser doar aí, manda um pix para Casa Perdão, ou manda absorvente. Aí, às vezes, chega lá um montão de absorvente. Só que agora, o que a gente está fazendo, né? Eu tenho um projeto de corte e costura lá, e a gente está produzindo absorvente ecológico. E a minha meta é botar uma cadeia inteira só com absorvente ecológico. Né? E aí a gente está nessa, as meninas estão produzindo, né? Estão fazendo, a professora de corte e costura da comunidade, então gerou trabalho e renda para uma mulher preta da comunidade, de axé, porque você sabe que ser macumbeiro às vezes faz você não ser empregado em algum lugar, né? Então contratem macumbeiro, contratem pessoas de axé, né? Claro que isso para vocês é um pouco tranquilo, mas é importante reforçar isso, né, em outros espaços. E aí a gente está produzindo, então quando eu conseguir botar uma cadeia inteira, que é cerca de 800, 700 presas, mulheres em situação de cárcere, aí a gente vai ficar muito feliz, né? Porque vai ser algo muito importante e a ideia é vender o absorvente para gerar sustentabilidade para esse trabalho. Então, a Umbanda Preta, eu vou concluir, gente. Eu sei que a gente precisa avançar para a macumba, porque eu também gosto da macumba. Esse livro aqui, O Salve Matriarcado, é um livro que eu tenho muito carinho, que eu pari ele num processo de muita dor, vivenciando um casamento totalmente destruído pelo machismo. Né? As pessoas falam, o que é que destruiu o seu casamento? Eu falo, não, foi o machismo. O machismo dos nossos homens que não entendem, né, o quanto estão nos ferindo.
E atendendo mulheres, eu sempre quis falar muita coisa para as mulheres e eu não conseguia falar tudo numa consulta. E aí eu escrevi isso aqui, e é um livro que ele dá conta, né, de explicar, um pouco conectando com a nossa realidade de axé, embora eu seja especialista em políticas de gênero na América Latina, pelo IPPDH, mas ele traz muito essa realidade da mulher de terreiro, da mulher de favela, da mulher presa, que é um contingente que a gente não pensa, né? É ótimo. Por que as mulheres vão presas? Isso aqui, assim, é porque não dá para eu entrar nesse assunto, senão eu vou me perder. É porque é muito profundo. Umbanda Preta, a gente está passando aqui por convite do Comino, que aceitou o convite, o pedido do Cleiton, querido. Eu falei, você falou pra gente lançar lá no Comino, eu nem falei com o Comino, não, vai ser lindo, vocês são lindos. E aí a gente está aqui dizendo isso, ele é uma tentativa de descolonizar o pensamento dentro do terreiro. O Cleiton e a Aline, da editora Aruanda, e parabenizar a editora Aruanda por esse excelente trabalho que vem fazendo, né? Os seus títulos, os títulos da Claudinha também, sim, o trabalho que ela faz de resgate cultural de alguns títulos antigos, como de 1933, o Espiritismo, as Sete Linhas de Umbanda, maravilhoso. Então, parabenizar a editora Aruanda, sim, na pessoa da Aline, que está fazendo um trabalho incrível. A editoração é linda, a capa é maravilhosa e ainda tem conteúdo, né, minha Sim. irmã? Sim, com certeza. Agradecer a Aline, minha editora da editora Aruanda, né? E que se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Esse livro tem a minha cara, a capa é a minha cara. Foi um trabalho mega potente, assim, que ela fez de buscar, de misturar um desenho indígena com a pegada preta. Foi muito legal. Então ele está dando conta, ele está falando de direitos humanos diante de terreiro, né? Coisa que o pessoal não está discutindo. Como é que a gente vai tratar a questão trans? Não vai tratar? Tem que tratar, pô. Vai fazer o quê? Vai bater mais? Ou é a gente que tem que acolher? É a gente que tem que acolher, pô. A gente que é um macumbeiro, mas já estão esperando isso da gente. Fomos nós que acolhemos os primeiros homossexuais. Então esse papel é nosso, esse BO é nosso. Ah, não, mas a sociedade... Não, a sociedade está se matando, velho. A gente que está se curando aqui, né? Porque se a gente pensar uma perspectiva... E aí talvez soe um pouco intolerante a minha fala. Eu vou respeitar o direito de vocês interpretarem como quer, mas eu vou me dar o direito de falar à vontade. Na igreja a galera está professando fé, beleza, mas está discriminando. Aqui a gente está se matando para se desconstruir no preconceito. E aí eu trago a fala do seu Ventania, o coração que abriga o preconceito não habita a presença da fé, a presença de Deus. Então assim, não dá. Então, essa igreja tem fé, é bonita, beleza, tranquilo, vai lá. E a gente está aqui curando a dor das pessoas arrebentadas, cada vez mais meninos e meninas, gente, se matando. É muito suicídio de criança homoafetiva. Só que isso não é falado, porque toda a política de suicídio é negligenciada, é boicotada. Porque se descobre homossexual, trans, não é aceito na família, principalmente no núcleo cristão, e se suicida. Quando não, vai por um caminho de prostituição, drogatização e tal. Então, assim... E a gente faz o quê? Você está virado na pombogira, está virado no caboclo, aí baixa essa menina aqui na tua frente. Que conta que tu vai dar se tu não parou para pensar sobre isso? Né? Ou que tipo de treinamento mediúnico você tem para você não identificar a dor correta e dar o nome errado? Porque várias vezes eu errei. Eu tratei questões que eram dores femininas como problema espiritual. E por vergonha eu me corrigi. E fui escrever esse livro. Que acontece muito, né? Muito, pô. Que acontece muito, tudo quanto é dor, achar que é uma questão espiritual, né? Não é espiritual, o problema é social. E você tem, como sacerdote, você tem que dar conta de entender esse negócio, né? Não dá pra gente... Uma vez eu estava numa gira e foi horrível. Eu falo, quando eu dou curso de treinamento de desenvolvimento mediúnico, quando eu faço desenvolvimento com meus filhos de santo, eu dou treinamento para isso. O homem tinha metido o pau na mulher durante a noite. Chegaram na gira, ambos dessa casa, ele da casa, ele é um ogã da casa, e a mulher da casa também. E as pessoas não tinham percebido que ela tinha apanhado, só porque não olharam nos olhos dela. Só porque não fizeram desenvolvimento mediúnico. Porque é impossível você trabalhar com sensibilidade espiritual, ter uma pessoa que foi agredida a noite inteira e o teu campo magnético não te avisar isso. Não tem como. É você não querer ver aquela dor ou naturalizar aquilo. O que acontece? Aí vai Iemanjá, virada, chama esse homem, tira do atabaque, que já é um pedestal, né? É o oganato. Não sei se vocês conhecem, eu vou cunhar esse termo academicamente, oganato, né? É a prática machista dentro do terreiro, né? O oganato.
Aí o Oganato vai, Iemanjá vai e abraça aquele homem e tira joias e dá para ele. Onde está o erro? Treinamento mediúnico, desenvolvimento mediúnico zero. Porque se o orixá está ali, tinha que ter tido a sensibilidade de perceber a agressão. O que disse para aquele homem? Continua batendo aí, pô, tá tranquilão, pô. Eu sou até Iemanjá, sou até o Maiabá, sou até o Sagrado Feminino, tá tranquilo, pô. E eu vendo aquela cena e eu, chorando, fui embora do terreiro. Fui embora. Então, assim, a minha questão aqui não é falar mal desse terreiro, que eu não estou dizendo nomes, é chamar a nossa reflexão, porque vocês têm um dirigente que tem entendimento para isso, que tem abertura para essa pauta. Infelizmente, não é a maioria que tem. Então, o Comino fala desse assunto para o público dele e para vocês. Eu falo desse assunto dentro do meu terreiro para o meu público. Então, é a gente um pouco levar esse dever de casa. E então, esse livro a gente está falando disso, está falando de cremação, né? Tá falando de várias coisas que o pessoal não quer falar. É obrigado a concordar? Não. Mas eu tentei chegar o mais próximo dos pajés, e o movimento que você faz também, o mais próximo das Yanifás, dos babalaôs, para poder entender como é que esse pensamento africano indígena vê essas coisas. Porque não dá mais, gente, para estudar o Thor e as filosofias gregas e não estudar as filosofias indígenas e africanas, porque elas existem. Existem. Elas só foram soterradas, nós não éramos analfabeto porcaria nenhuma. Né? Platão foi lá na escola do Egito pegar filosofia, velho. E Fá já estava lá, nossa filosofia é a filosofia de Fá. Agora que a gente está resgatando isso. Então, assim, tem um eixo orientador de caráter, de iuá, de comportamento, que a gente se perdeu. E os valores civilizatórios indígenas e africanistas são lindos. E aí a gente quer pegar e esquecer. Então, acho que a escravização já passou. Ela não acabou, mas ela já passou. Eu acho que a gente está num outro tempo. A gente precisa lembrar que não tem 523 anos esse país. Precisa lembrar que não estamos no ano de 2023. Essa mentira você precisa acabar com ela. Senão você não se reconstrói civilmente. Eu fiquei muito feliz de ver o título Umbanda Preta, porque em toda a literatura de Umbanda, absolutamente em toda ela, esse termo não foi usado ainda. Você sabe disso, com certeza. Ninguém até hoje usou o termo Umbanda Preta, mas a gente tem um contexto histórico da Umbanda Branca, né? Que era muito comum ouvir. Hoje em dia eu não ouço muito mais isso, mas era muito comum a pessoa dizer assim, olha, eu sou da Umbanda, mas é Umbanda Branca. A pessoa fazia uma ressalva assim, como se tivesse uma Umbanda boa e uma Umbanda ruim, né? E tem um contexto histórico, assim, que eu acho bastante interessante, né? Vou falar um pouquinho desse contexto histórico, que na década de 20, no Rio de Janeiro, a gente tem o livro do Léo de Souza, de 1924, e que ele fala sobre, no mundo dos espíritos. Ele visitou cerca de 300 centros espíritas, né? Que teoricamente faziam o kardecismo na década de 20, no Rio de Janeiro. E ele catalogou, e eu contei, mais ou menos 20% deles trabalhavam já com incorporação na década de 20 nos centros espíritas, que é uma coisa que aqui você não via isso aqui, incorporar em centro espírita era só passe magnético, P1, P2, P3, só magnetismo, né? E aí ele catalogou que a turma estava incorporando assim na década de 20, e nesse livro foi quando o Léo de Souza, que era o jornalista e poeta parnasiano, e quando ele visita a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade do Zélio de Moraes, então em 24 ele era um visitante na Tenda do Zélio. E em 1924, ninguém usava o termo Umbanda, minha irmã. Nenhum deles dizia que era centro de Umbanda. Todo mundo dizia que era um centro espírita, mas que incorporava os espíritos, e no meio daqueles espíritos incorporava o caboclo, nesses centros espíritas. E aí ele visitou só uma macumba, ele registrou, então ele visitou 300 centros espíritas e ele foi convidado para visitar uma macumba. E nessa macumba que ele visita, a macumba do Pai Quintino,
que ele visita ali, o nome da macumba é macumba, né? Não tem outro nome também, era chamado de macumba. Nessa época, a religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro é chamada macumba. Mas o Preto Velho se chamava Pai Rafael de Umbanda. Então, Umbanda era sinônimo de um mais velho, de um sábio, de um sacerdote, que é um Umbanda, um Embanda ou um Quimbanda, né? Mesmo que você pegue a tradução, né? Umbanda é a arte de curar e Quimbanda é quem cura. Mas era tudo sinônimo ali. Então, o Preto Velho já era chamado de Umbanda, mas isso não era o nome da prática. Quando chega em 1933, que está registrado no livro Espiritismo, Magia, 7 Linhas de Umbanda, quando chega em 33, o Léo de Souza já é dirigente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, filho de santo de Zélio de Moraes, e aí ele está defendendo que aquilo que eles fazem é espiritismo. Tem as cartas dele brigando com a Federação Espírita, ele está dizendo que a gente faz espiritismo, a Federação Espírita diz, vocês incorporam aí caboclo, você está incorporando aí o Preto Velho, isso não é espiritismo. E aí eles tiveram, então a gente está falando de um grupo de classe média, de gente branca, então eles entenderam que eles precisariam de uma federação só deles, para fazer estatuto, registrar em cartório e dizer que esse negócio é uma religião, porque até então era espiritismo. E ali, em 1939... Zélio de Moraes, Benjamin Figueiredo e aquela turma funda a primeira Federação Espírita de Umbanda em 1939 para fazer o primeiro congresso em 1941. Então, quando isso acontece, eles conseguem registrar em cartório que estou incorporando caboclo e também estou incorporando preto velho, a macumba, que está na favela, que é a religiosidade do negro, a macumba não tem... Se o espiritismo era perseguido, a macumba era muito mais perseguida. E na macumba, com uma estrutura afro-brasileira de base muito banto no Rio de Janeiro, que reza para Inquice, depois da revolta dos Malê, começa a rezar para Orixá, e também absorve o espiritismo e reza para santo, e na macumba reza para todo mundo, diferente do candomblé baiano, do Ilê Axé, o Pó Fonjado, Cantuá, que é só Orixá, né? Então na macumba mistura todo mundo. Então a macumba diz assim, olha lá, eles estão se registrando em cartório, e o que é que eles fazem? Incorpora caboclo e nós também, mesmo de raiz africana, na cultura banto incorpora o dono da terra, o dono do chão, que lá em Salvador, no bairro de Cabula, você tem o candomblé de Angola, que incorpora caboclo, Tumbenci incorpora o caboclo da Pedra Preta. Então você tem lá uma incorporação de caboclo que está vindo naquela macumba e os espíritas também estão incorporando caboclo. Então os dois estão fazendo uma mesma coisa de maneira diferente, incorporando caboclo. Então a macumba diz... E até o nome, Umbanda, é nosso. E aí a macumba diz, então, se Umbanda é o nome que está regularizando, começam a surgir movimentos da macumba que vai migrar para se tornar a Umbanda preta, que é isso que, né? A Umbanda negra, a Umbanda de raiz africana. E aí a gente tem em 1950 a Tata Tancredo, que é a maior expoente da Umbanda negra. E para diferenciar, então, fica a nossa Umbanda é Umbanda Omolocô, que é a Umbanda negra, e a outra turma falou, nós somos a Umbanda branca. E isso é uma guerra, foi uma guerra naquela época de federação, até hoje assunto de muita polêmica. E aí surge Umbanda de Almas de Angola, surge Umbanda Angolinha, surge Umbanda mista, Umbanda trançada. Então, e o que a gente faz hoje é um resultado de tudo isso, mas a gente continua ainda sem entender muito bem e ainda o branco continua sendo sinônimo daquilo que é bonito, que é maravilhoso, exaltado, e o preto e o negro nunca aparece. Até hoje ninguém usou Umbanda preta. Então, parabéns, minha irmã. Muita gratidão por você usar que esse termo, que muito mais que o título do seu livro, que se populariza a ideia de fazer uma Umbanda preta, de fazer uma Umbanda indígena, de fazer uma Umbanda ancestral, de reconhecer essas raízes e entender que todo mundo tem a sua legitimidade, mas que a gente pode muito bem conviver e reconhecer quais são as nossas raízes desse chão aqui, dessa terra. Sim. Não, é perfeita, né, a sua reflexão, porque ela é histórica, né? Até por ser a tua área de formação, eu indico o teu livro, eu amo te ler. Eu obrigo meus filhos a lerem o História da Umbanda do Comum, é obrigatório.
Tem que ler, porque senão, primeiro que o trabalho que você fez foi maravilhoso, né? E aí você consegue aqui, inclusive, situar a gente histórico e socialmente em relação a isso. Mas quero acrescentar, porque nós somos duas, né, figuras públicas da Umbanda, e aí acho que, para além de quem está aqui ao vivo com a gente nos ouvindo, para quem vai ouvir depois, que eu acho que esse vídeo, Comino, que você está nos dando de presente, vai ser uma referência importante, que nem sempre a gente consegue sentar para conversar. Eu acho que o público pede, né, muito isso. Esse negócio. Precisa. Mas é dizer o seguinte, nós somos de Umbanda, estamos na Umbanda, o fato de eu ter outras pertenças não me tira de dentro da Umbanda, eu não quero sair desse lugar. E quero dizer que enquanto umbandista, aí você vê se você concorda comigo, é claro que a gente dialoga com outras etnias ancestrais. Ciganas, hindu, na Umbanda pode chegar geral, tá tranquilão. Vem de onde você vier. Vem de Júpiter, vem de Marte. Pô, a gente vai falar contigo. Não, a gente é uma tribo que, pô, foi extinta muito. Pô, tranquilão, vem, dá o teu papo. Chega junto aí. Isso é Umbanda. Tá? E tá tudo bem. O meu lugar de reflexão com a questão indígena e africana foi entender que o preto velho e o caboclo não teve esse lugar de trazer conhecimento filosófico, que é o racismo. Então, não é dizer que as outras manifestações não vão estar na Umbanda, vão estar, mas a gente precisa só entender que a gente não conheceu a filosofia africana nem indígena e que a gente está perdendo coisa pra caramba. Muita coisa. Eu sou iniciada por 3 mulheres. 2 estudaram até a 3ª série. Mãe Beata e Mãe Márcia. A outra que nasceu na encruzilhada, né? Isso, falou que nasceu da fome, na encruzilhada. Quando perguntaram pra ela quem é Exu, ela diz: Exu sou eu, que nasci da fome da minha mãe numa encruzilhada. E foi isso, o papo é esse mesmo. A mãe dela estava indo procurar o que comer, aí ela nasceu. É linda a história de Mãe Beata. Pesquisem essas matriarcas negras. Mãe Beata de Iemanjá, hoje no Orum, mas a voz dela está viva, porque Exu imortalizou através de vídeos como esse. Minha mãe de Santo Ialorixá, Mãe Márcia Marçal. Outros segmentos religiosos têm concessões públicas de canal de televisão. Nós não temos. Então, essa ferramenta aqui é Exu que dá o microfone na nossa boca para chegar ao nosso povo. Por isso que eu quero complementar o que você falou. Então, na Umbanda vem todos. Geral pode vir, tá tranquilão. Agora, existe uma filosofia que não chegou pra gente. Se Krenak tivesse aqui, eu e Comino, a gente estava sentado aí, do lugar que vocês estão ouvindo Krenak. Você tem concordância no que eu falo? Eu já fico sentado para ouvir você, meu irmão. Não, porque eu sou apaixonada pelo Krenak, gente. Eu sou, assim, apaixonada por qualquer tradição indígena. Cada vez que eu vou, eu aprendo tanto, que eu me sinto... Falo, cara, onde é que isso estava? Que eu não tinha alcançado essa medicina da floresta, esse conhecimento, essa sabedoria, esse potencial. Quando eu estou com essas 3 mulheres que me iniciaram, 2 estudaram até a 3ª série. Por quê? Por causa do racismo que a mulher negra sofre. Mas quando abre a boca... Então não foi porque elas não conseguiriam. Foi porque elas não foram... Elas não puderam chegar. E a Yá que me inicia na Nigéria não estudou. Não estudou a língua que a gente... Ela estudou muito, né? Ela estudou muito que ela é uma Yá, né? Mas ela não estudou talvez outras coisas, né? A voz, eu vou ter que encerrar. Tenho que só fechar esse pensamento que ficou inconclusivo. Pode respirar, minha irmã. É o preço do lábio leoporino. Depois ele edita aí pra gente, fica tranquilo. Eu respiro por uma narina só, então eu tenho um tempo de fala, né? Depois eu não dou conta mais de falar muito tempo. Quero só fechar isso, porque eu tô falando da minha Ziá. Eu não posso falar errado. Dá uma respiradinha. Muita gratidão, viu? Por esse momento da gente aqui. Eu acho mesmo tão importante esse título Umbanda Preta, de se apropriar desse lugar, né? Eu acho importante porque às vezes a pessoa fala Umbanda Molocô, mas não entende o que é Umbanda Molocô, alma de Angola, angolinha, trançada, mista, né? Uhum. E aí usa tudo menos o preto, né? Eu lembro que quando eu falava, Umbanda, quando eu dizia, você é uma Umbanda branca, e eu... Perdão, gente. Fica à vontade aí. Eu dizia, eu não entendo uma banda branca porque eu não conheço uma banda amarela, uma banda vermelha, mas
o fato de existir uma Umbanda branca que faz a necessidade de existir uma Umbanda preta, e ainda assim entender que para a espiritualidade não tem nenhuma separação, né? Que o caboclo incorpora aqui, incorpora em todo lugar, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem algumas necessidades de uma equidade para fazer destacar, né? Enquanto título Umbanda Preta, a gente também tem uma espiritualidade maravilhosa que não vê nada, inclusive não vê nem se é Umbanda, né? Porque o caboclo ele incorpora no candomblé, ele incorpora numa encantaria, ele incorpora no tambor de mina, ele incorpora no espiritismo, lá no candomblé de Congo, Angola. Então, a espiritualidade é maravilhosa pra gente como uma família, assim, né? Sim. Muito lindo. E eu acho que isso que nos apaixona na Umbanda, né? Saber que você pode acessar muitas ancestralidades, muitos saberes adormecidos, violados, mas essa pegada, o recado com esse livro aqui, Umbanda Preta, é te convidar a conhecer um pouco mais dessas filosofias, mergulhar mais, vai visitar uma aldeia indígena que ainda não foi, vai vivenciar, vai visitar uma senzala, um quilombo, se puder vai à África, os romanos, os católicos vão a Roma, os judeus vão a Jerusalém, os muçulmanos vão a Meca, os budistas vão ao Himalaia, os taoístas vão ao Tibete, e a gente não vai à África, não vai à aldeia indígena, né? Isso a gente é um bandista, tem que visitar em locos, né? E assim, não sei como é que vai ficar essa edição, mas vou tentar fechar só o que eu falei delas, né? Ter sido iniciada por 3 mulheres que estudaram muito pouco a língua do dominador. Porque não há epistemicídio maior do que obrigar você a pensar na língua do outro. Isso assassina saberes educacionais e filosofias. Não sei se foi a Audre Lorde que traz esse pensamento pra gente, mas ela diz: a pior coisa que foi feita ao continente africano foi obrigar a gente a pensar na língua do dominador. Com isso a gente adormeceu saberes. Então tem muito a se resgatar. Se a gente estuda a cultura cigana, as culturas mais na modinha, né? Por que não estudar essa filosofia preta, essa filosofia africana? Eu recomendo seguirem o canal de Azingeri e de Renato Nogueira, 2 filósofos maravilhosos. Escrevem esse livro, abrem e fecham esse livro comigo. E dizer que a gente tem que buscar IFA para entender o que é filosofia e buscar as lideranças indígenas. Consumam literatura indígena, consumam literatura africanista, consumam literaturas que estão trazendo para a gente uma outra lógica, né? E eu acho que isso é só agregador, potencializador. Quero agradecer demais vocês por estarem aqui. Quero dizer para vocês, cuidem desse homem. Ele é um fofo. E fofo no sentido assim de uma alma, de uma generosidade gigantesca. Mas o fato da gente ser sacerdote, sacerdotisa, não quer dizer que a gente perdeu a humanidade. A gente chora, a gente sangra, a gente dói, mas cura. Indiscutivelmente a fé cura. Mas não esqueçam desse cuidado, desse carinho o tempo inteiro. E o carinho é protetor, é colaborador, é participativo, é multiplicador de tudo aquilo, de todas as sementes de conhecimento que você traz pra gente. Você bota a sua cabeça, a sua ori para saber e vem partilhar sempre tudo com a gente, em palestra, em livro, em áudio. Eu às vezes compartilho coisas suas que eu nem ouvi. E eu estou muito tranquila em relação a isso. Porque não vai dar tempo de ouvir, mas eu tenho que compartilhar. E tá tudo bem. Gratidão. Né? Porque tá tudo bem, porque eu sei o que vai vir, porque eu conheço. O Oiá, quando está na minha cabeça, ela fala uma frase para as pessoas que eu estou me apropriando, né? Ela fala: eu conheço seu coração. E eu, desde que o Oiá passou a falar isso na minha cabeça, eu falei: eu também tenho que conhecer o coração das pessoas. Então, eu busco o coração quando eu estou falando com as pessoas e eu conheço o seu coração. Então, que qualquer coisa que tenha ferido seu coração, torne-se cura nesse momento. Que assim seja. Nessa noite santa, nessa hora sagrada, eu invoco que todas as minhas ancestrais e todos os seus ancestrais te curem em todos os sentidos, porque a gente precisa de você inteiro, sempre, o tempo inteiro, e que cada vela dessa que está acesa sejam estrelas reluzindo no Orum, trazendo a força de todos os deuses e deusas do universo, conhecidos e não conhecidos por nós, para te abençoar, para que Exu conheça
onde o teu pé esquerdo e o teu pé direito pisa, que conheça o teu corpo que sustenta a tua cabeça e que a tua cabeça seja saudável para que ela possa ouvir o que o Orum tem a dizer, respirar o Emi, o hálito de Olodumare, de Deus, que a sua boca fale boas palavras, que você tenha olhos para ver tudo aquilo que é de bom do universo. Tá bom, querido? Obrigada, tá?